Leoas! Nós estamos aqui no terceiro episódio do podcast Papo de Leoa. Em homenagem ao Dia das Mães, a gente trouxe aqui duas mães empreendedoras. Aqui a gente vai falar hoje sobre maternidade real e empreendedorismo real. Estamos aqui com a Carolina e a Pamela. Elas são responsáveis pelo Instagram Biquínis de Luxo Galilu. E tem mais de 128 mil seguidores, é um sucesso. E depois a gente passa para vocês todas as informações, mas eu quero primeiramente agradecer vocês por estarem aqui. Estou muito feliz pela presença de vocês, eu acompanho vocês há alguns anos já e acho muito incrível o trabalho que vocês fazem. Ah, que legal, obrigada. A gente Parabéns agradece, também pelo trabalho de vocês. A gente também tá acompanhando desde o início e tá muito legal. E a gente tá muito feliz de estar aqui, ainda no Dia das Mães, né? Uma data tão especial. Verdade, né? Vamos falar sobre os perrengues da maternidade e do empreendedorismo hoje. Porque no Instagram é tudo perfeito, né, gente? Ah, Então, a gente tem que mostrar a realidade ali do dia a dia. É maravilhoso, mas tem os perrengues aí que só a mãe sabe como que é. Exatamente. Meninas, primeiro, eu queria que... Eu vou chamar vocês de Pan e Carol, tá? Pra ficar mais fácil. Sim. Eu queria que vocês me contassem um pouco quem era a Pamela e a Carol antes do Biquínis Galilu, antes da maternidade. O que vocês faziam? Se vocês trabalhavam? Conta pra gente um pouquinho. Vou começar. Então, eu sempre trabalhava na parte administrativa com meu marido, né? Nas empresas e tal. E depois da maternidade, assim, fiquei 10 anos tentando engravidar, aquela luta constante de tentando e não conseguia. Até que eu consegui. E aí, no primeiro ano, as coisas... Eu falei pra ele, vou começar a trabalhar de casa, porque eu conseguia, como era a parte administrativa, eu conseguia conciliar de casa. E aí, eu fui levando, só que aí a bebê vai crescendo, e aí as coisas vão ficando mais complicadas. Aí, eu fiquei não conseguindo fazer mais... rendendo mais, né, no trabalho como antes. E eu falei, não, eu demorei tanto pra ter, agora eu vou ficar só com ela. Uhum. Então, aí eu fiquei esses 2 anos, a Luísa, 3... Quantos anos A tinha? Luna tinha 1 ano. Não, quando a gente começou? Sim. Menina, olha só. E aí eu fiquei esse primeiro ano da Luísa, então, gente, sério. A Luísa nasceu em 2018. 2017, a Luísa, final de 2017. Tá, 1 ano e pouquinho. E aí eu fiquei esse primeiro ano, assim, 100% mãe. E aí comecei a pirar, né? Achei que ia ser... Era o meu sonho, mas aí comecei a pirar porque eu sempre trabalhei e fiquei louca. A maternidade, ela é muito solitária, né? As pessoas acham que não, né? Quando você tá grávida, é tudo festa, é tudo... Aí as pessoas já começam a ir afastando um pouco, né? E depois que nasce, as pessoas até vão visitar, mas esquecem, às vezes, que a gente existe, né? Então, é a gente com os nossos filhos, né? Então, depois a gente começa a pirar mesmo. Acho que é exatamente isso. Eu comecei a pirar. E aí, a Carol também tava pirando. Você já tinha filho na época? Eu tinha já, né? Aí, quando nasceu a segunda, aí tudo complica. Porque aí, eu sempre trabalhei também. Mas aí, no segundo filho, aí você tem que deixar 2 crianças, tem que trabalhar, chegar em casa cansada. Aí eu falei, não. Aí eu fiquei em casa também. Não durou 6 meses. Aí as duas começaram a também. pirar. E como que foi? Conta pra gente como que foi a ideia, assim. Porque pelo que eu entendi, começou tudo da piração, né? A gente era o dia inteiro se falando, né? Uhum. As meninas têm praticamente a mesma idade. Então, a gente trocava muito em relação às meninas, né? O que acontecia no dia comigo, o que acontecia com ela. E aí, numa viagem... A gente também sempre teve o problema. Eu uso maior em cima, parte de baixo menor, ela ao contrário. E tudo a gente tinha que fazer. Então você troca comigo? Às vezes a gente comprava a mesma peça e trocava pra gente ficar com os tamanhos certos. E a gente tinha dificuldade de comprar. E aí a gente achou alguns biquínis bem legais e começamos. Por que a gente não faz isso? Tem tanta gente... que passa pela mesma coisa. E aí é legal que a gente consegue conciliar de dentro de casa e trabalhar também. Tudo isso numa viagem. Numa viagem. E aí, vocês voltaram de viagem e já o que voltamos fizeram? Pesquisando não, já voltamos. A gente já foi e já voltou já vendendo, praticamente com estoque. Olha, sério? Que legal! Isso que é agir, hein? Aí foi ótimo. No início foi muito bom, a gente teve bastante ajuda, assim.
de amigas, de família. Que aí todo mundo, eu quero. Então foi ótimo, né? Vocês começaram vários. por onde? A Andressa também tem. Eu tenho. Vocês começaram por onde? Nessa viagem, vocês já compraram estoque? Como que foi? Já buscaram fornecedores? A gente já foi pra viagem, já com as peças. Já fomos com as peças que a gente ia vender. Não, que a gente ia usar e a gente mostrou lá na hora. E mostramos lá. E aí já saímos com várias encomendas de lá mesmo. Nossa, que a gente foi viajar com um grupo grande de pessoas, né? Bastante amigos e amigas. E aí, praticamente, todas as mulheres que estavam com a gente comprou. Fora o que a gente conseguiu depois. Então, assim, o nosso início foi bem familiar. E aí vocês começaram com revenda, então, no começo? Sim. Isso. Entendi. Aí depois vocês voltaram. E conta pra gente como que foi... Em que momento que vocês falaram, puxa, isso daqui é um negócio mesmo e dá pra fluir? Foi logo no começo ou vocês ainda... porque hoje vocês vivem disso, né? Vocês trabalham somente com isso, certo? Isso. Então, em algum momento vocês falaram, não, peraí, vamos trabalhar somente com isso. Quando que foi que isso aconteceu? Na verdade, quase um ano depois... ela desistiu, aí eu fiquei. Aí depois eu desisti, aí ela não vem, aí ela começou. E assim, quando uma largava, a outra continuava. É tipo academia, né? Quando você marca de ir pra academia com alguém, a outra fala, não, vamos. Porque assim, nem tudo é flores, né, então, gente? É isso que eu ia falar. E o começo é muito difícil. Em qualquer negócio que a gente vai fazer. Aí as pessoas olham e falam assim, nossa... Tem momento que sou eu, então, tipo, a gente também tem essas... Tipo, uma fala, não, calma, vai dar. Sabe aquela história, jogar tudo pro E querendo ou não, a gente tava, assim, ela já tinha filho antes, de trabalhava. Mas no meu caso, eu tava começando a fazer outra coisa além da maternidade. Por mais que eu estava pirada, que eu precisava voltar a trabalhar. Então, foi tudo aquela coisa. Então, esse primeiro ano pra mim foi uma loucura. Aí chegou uma hora que eu falei, não dá, eu não vou conseguir mesmo. Aí foi quando eu parei e falei, não, vou ficar mãe mesmo e só tá bom, né? Como se fosse pouco. No seu caso, Carol, quando você teve o mais velho, você continuou trabalhando fora? Continuei porque eu tinha minha mãe e minha sogra que ajudava, né? Então era fácil pra mim. Aí depois... Que aí tava bem cuidado, eu podia chegar, se eu chegasse mais tarde, eu tinha a pessoa ali. Aí com a Lívia eu já não tinha. Não tinha. Aí já, então, era... dois também, é o que você falou, de deixar dois, aí você mesmo já fica, poxa, é muito abuso, né? Tipo, ficar deixando. Não, aí a gente conversou mesmo dentro de casa, falou, não, é melhor ficar em casa, cuidar, necessitava. Eu também tava numa fase que eu não tava legal, então era melhor ficar em casa. Mas legal, mas aí, voltando, aí você falou que a Pamela queria desistir, aí depois você queria desistir, vocês se uniram de novo. Nos unimos. E aí ficamos um tempo... Não, aí teve... O início é bem difícil. Todo mundo olha e fala assim, nossa, que legal, né? Tá com a página, tá crescendo, ganha bem, tem um estoque, tem não sei o quê. Não é assim. Não é tudo difícil. Quais foram os maiores perrengues aí no início? Eu vou te falar que teve um perrengue muito grande, que foi esse da timidez. A gente faz... cursos de internet, pessoas que ajudam a desprender, né? E aí a gente tinha 48 mil seguidores. E a pessoa foi fazer um curso. Aí ele veio fazer uma análise de mim. Aí ele começou, como que você tem 48 mil seguidores, não consegue falar, não consegue fazer? Você já... Acabou com ela. Você se olhou no espelho? Você é uma mulher bonita. Como que você se prende? Como que você não tem coragem de sorrir? Aí começou a falar. Em vez da pessoa olhar pra falar assim, verdade, vou crescer, depois disso eu vou... Eu falei pra cara da Pamela e falei, pega, não quero. Meu Deus do céu. Ela acabou comigo. Eu não destruiu ela. Eu não consigo. Aí eu falei assim, não é pra mim, não vou fazer mais isso nunca. Não quero. Não, é engraçado, né? Porque você vê que agora ela vários formatos. Faz tudo. Vários formatos, né? De como você incentivar alguém a crescer. Então, existem pessoas, por exemplo, que quando dá esse choque, a pessoa fala, não, eu vou lá, né? Acho que essa era a ideia, né, dele. Mas não funcionou, né? Não funcionou, mas aí foi quando... Mas, na verdade, assim, essa era a ideia dele e funcionaria. O problema é que eu me retraí, né? Eu não aceitei. É porque a gente tem que estar aberto, né? Só que pra poder evoluir. Mas tem hora que a gente não aceita. Não é fácil ouvir isso. Você já se olhou? Você não sei, como que você recebe, né? Aí depois você conseguiu, então... Não, eu gravei, eu tenho gravado e todas as vezes eu olho. Ela me mostrava várias coisas e ficava assim, ó. Aí eu falava assim, eu não vou mais nem falar com ele. Aí ela começou a falar.
Aí aí eu comecei a participar do curso também, depois. Porque até então... assim, eu vi, como eu tava meio de fora, que ele falou dela, porque ela que tava naquela fase de gravando sozinha e tal. Então eu vi, eu falei, não, calma aí, isso que ele falou, tem razão, dá pra melhorar. Você é assim mesmo, Eu falei, Carol, é verdade. Não, mas tipo, dá pra dá pra melhorar, entendeu? Tipo, ele não falou... Mas o jeitinho que ela falou foi mais suave. Melhorou, né? que aí ela resolveu... Não, aí que ela começou a fazer os cursos, aí ela começou, vamos fazer assim. Aí a gente já combinava antes como que teria que ser feito. E ela começou a ir pra frente. Aí, na hora que ela começou a ir, tipo, aí intercalando. Aí, o negócio foi fluindo. Aí, vocês duas gravavam... Porque, assim, hoje, só pra quem tá assistindo, se situar mais, né? Hoje, vocês têm o canal, a página no Instagram. Tem mais de 128 mil seguidores. Sim. E lá você coloca vários vídeos, vários reels com o biquíni, né? Tipo, uma prova, né? Que no começo... Sim, a gente é a nossa própria... As modelos da nossa própria marca. A gente que faz tudo. Entendi. E aí, no começo, era só você, depois vocês começaram juntas? Não, na verdade, sempre foi as duas. Não, na no imagem, vídeo. pra aparecer na página. Era sempre as duas? Quem começou? Não, no início eram as duas. Aí, depois eu parei, aí ela continuou, foi quando ela começou a fazer o curso. E aí, ele deu essa... né? Chacoalhada. Aí depois eu me situei primeiro, falei assim, bom, já que o puxão de orelha veio pra mim, então eu vou lá. Aí eu fui, depois ela veio e assim foi indo. E aí sempre foi nós duas gravando juntas, né? Hoje é mais ela, porque aí depois tem a outra parte. Eu acompanhei vocês e aí chegou uma fase que você engravidou. Então. Né? Você engravidou de gêmeos, né? Pois é. Como que foi essa fase da gravidez dos gêmeos? Tanto no sentido profissional para você, ou seja, eu vi que você fez bastante coisa, tudo, mas grávida eu ainda fiz algumas coisas. Exato, mas você que segurou um pouco mais a empresa ali naquele momento. Como que foi para você isso e depois como que foi para você, tanto a gravidez e delegar essa parte da empresa? Quer começar? Pode ser, que aí você continua a parte... Então, eu achava que eu nunca mais ia engravidar na vida, porque foi difícil. Foi muito difícil para ter a primeira. E aí, numa viagem, descobri que eu tava grávida. Voltei. Detalhe, a viagem era com vários lançamentos de biquíni. Vários lançamentos. Eu cheguei a fazer alguns. Até os infantis. Né? Fiz um vídeo. Foi só um. E aí, assim, no dia da viagem era o dia que ia começar meu ciclo. E aí não começou, achei que era... Falei, a viagem, né? Mexeu com tudo e tal. Tô lá e nada. Aí fiz o exame. Meu marido, não faz não, deixa a gente voltar. Eu falei, não, vou fazer. Aí uma prima tava lá, ela, não faz, né? Porque vai querer beber e tal, vai que, né? Daí, positivo. Eu nem acreditei, né? Fiquei em choque, assim, que a gente ficou uma semana lá e eu fiquei uma semana em choque. Eu lembro que a gente ficava na praia e ele olhava pra mim e falou assim, eu falei pra você não fazer esse exame, porque eu fiquei passada, eu não conseguia nem fazer nada. Então, eu não fiz mais vídeo, acabou. Tudo que eu levei, acho que eu fiz um vídeo e eu fiquei em choque, literalmente em choque. Eu não acreditava. Ah, mas eu fiquei dos dois que eu fiz, eu fiquei assim também. Não, mesmo na segunda, né? Porque assim, eu tenho o Matheus, de 9 anos... que eu achava que eu não poderia engravidar, e eu tenho a Manu de 5 anos. No da Manu, assim, eu falei, eu tô grávida, eu já fiquei na cabeça, mas quando saiu o resultado realmente que eu tava grávida, eu também fiquei em choque, mesmo já esperando. E você fez o teste, deu negativo, né? A primeira vez que você fez o teste da Manu, não foi? É que assim... Foi muito no começo, né? Quando a gente decidiu ter o segundo filho, a gente falou, vamos tentar engravidar até o final do ano, né? Era mais ou menos setembro. E aí, eu parei de tomar remédio, paramos de usar... Preservativo, enfim. Enfim. E aí, de repente, né, tudo rolou. Aí eu falei pra ele, engravidei ele. Você tá doida? Claro que não, como assim? Como que você, né? Como que você sente isso? Eu falei, não sei. Aí eu fui lá, fiz exame, depois fiz exame na outra semana, depois fiz exame na outra. Caramba. 4 semanas. Aí deu positivo e eu tava grávida, tinha engravidado mesmo. Caramba. E no dela, então assim, mesmo esperando já o positivo, eu fiquei em choque. É que muda, né? Mesmo esperando, a gente sabe que vai mudar tudo na vida.
Não, eu não tava esperando, mas eu nem sonhava que ia ser gêmeos, nem imaginava na vida. E quando você descobriu que ia ser gêmeos, o que você... Então, aí eu voltei, aí assim, eu tive um aborto um ano antes. E aí eu achava que ia acontecer de novo. Porque assim, se é difícil ser mãe, quem teve aborto é a pior experiência que a pessoa pode ter. E aí eu falei, eu ficava desesperada, eu vou voltar, eu tenho que fazer o exame, eu tenho que ir no médico que faça ultrassom, porque eu preciso ver, porque eu achava que ia chegar lá e já teria perdido. Aí quando eu cheguei, já apareceu, né? A gente que é mãe já vê o ultrassom, já sabe, né? Aí tava lá, 2 carocinhos. Aí o médico ficou mudo e eu também. Eu fui sozinha, porque só fui fazer um exame rápido, só pra ver se tava tudo bem. Aí o médico disse... Não, aí ele ficou mudo. Aí eu falei, doutora, aí ele, calma, deixa eu escutar, vamos escutar primeiro pra gente chorar junto. Aí quando ele falou, eu já comecei a chorar, né, claro. E aí era lá, 2 coraçõezinhos batendo... Graças a Deus. Bonitinhos, então... Por causa do aborto que você teve antes, você passou a gravidez inteira, praticamente, ainda que era loucura. gêmeos, imagina. Assim, eu acho que, não sei se todo mundo, mas eu, pelo menos grávida, a gente só pensa que vai acontecer o pior, né? Aí, se o neném não mexe, você já acha que não sei o quê. Então, e aí, como eu já tinha passado por isso, então piorou, né? Qualquer coisinha, o aborto que ela teve foi bem no comecinho da gestação. 8 semanas eu tava, Ela nem tinha feito nenhuma ultrassom ainda. Não tinha, nem cheguei a escutar o coração. Quando eu fui fazer o exame, então, foi bem na pandemia. Foi bem no começo, acho que foi mais medo dela, foi mais no começo. E aí, né? Não, depois tranquilo. Aí, eram gêmeos. Aí eu saí de lá. Aí, se eu tava em choque na viagem, porque eu tinha engravidado, imagina, né? Eu fiquei... Depois, sabendo que era gêmeos, né? Acho que... Meu marido ficou 4 meses. Acho que até hoje ele tá meio em choque. Ele já tá um ano e quanto? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 4 meses, quase. Nossa, é uma loucura. E pra você, Carol, como que foi pra segurar isso? Porque... Teve que reequilibrar Não, na gravidez coisas, né? eu ainda consegui fazer alguns vídeos e tal, fazia... Com puxões de orelha. Com a Carol, mas né? Fazia atendimento, mas porque eu tava, gente, fase da mulher grávida, né? Todo mundo sabe como é. E eu ainda assim... Eu adorava nos dias que ela acordava no melhor dia dela. Carol, vamos fazer isso aí. Eu anotava fazia tudo. Que aí ela dava várias ideias, várias coisas. E eu já deixava a programação pronta pra quando ela não estivesse bem. A gente tinha que aproveitar a fase boa mas dela. eu ainda consegui fazer. Vocês que fazem o atendimento, vocês não tem ninguém pra trabalhar com vocês, só vocês, até hoje. Tudo. Até hoje. E como eu fiquei em repouso o final da minha gravidez inteira, então essa parte do atendimento eu fazia muito, porque eu tava ali, né, em repouso, não tinha muito o que fazer, então a Carol ficava... Aí ela começou mais vídeos, e aí eu atendi bastante. Depois, no final, depois que nasceu, aí... E eram muitas ideias também, que aí ela ficava mais tempo parada ali. Vamos fazer isso. Eu vi você fazendo isso, dá pra você melhorar ali, dá pra fazer aquilo ali. Eu vi um negócio que é legal, dá pra gente colocar na página também. Aí vinham as ideias também. Até que nasceu, e aí, se a maternidade é uma loucura, gemelar é trilhões de vezes mais, aí... Com mais uma pequena, que eu já tenho, uma de 5, e aí ficou uma loucura maior ainda. E aí, eu até tentei, né, Carol? Eu tentei, gente. Olha, nesse ano, agora que passou, eu tentei, gente. Vocês não têm noção. Carol, liguei pra Carol, não foi Carol. Carol, eu tô naquilo de novo. Eu preciso voltar a fazer alguma coisa, só que, entendeu? Mas não dá. Não consegui ainda, sabe? Voltar porque totalmente. Agora eu tenho que depender de muito mais gente, tipo... Antes eu tinha uma, né? Então, era mais fácil, né? Deixar com uma pessoa, deixar na escola. Eles ainda não vão pra escola. E aí, complica tudo um pouco mais. E aí, por isso que a Carol agora, praticamente levando nas costas os 128 mil seguidores e tudo mais. Aí, hoje você tá bem ativa nas redes, né? Eu vejo bastante seus vídeos. Sim, hoje tem que estar, né? Hoje até me cobram. Por que você não apareceu? Aconteceu alguma coisa? Se você fica um tempinho já sem postar, já tem as mensagens, tem pessoas que seguem, que gostam do trabalho da gente. Então, já fica ali, esperando mesmo. Eu imagino. Como que foi essa fase? Você foi segurando tudo? A parte administrativa, como que vocês dividiram isso? Na verdade, não é... Eu não falo nem segurar, né? A gente se apoia muito. Igual eu falei desde o início, eu tive as minhas fases, ela teve as dela. E aí, eu sabia que ia chegar a parte dela, né? Tinha dias que ela acordava, eu não tô bem. Aí, a gente tem aquele ciclo de amizade muito forte. Isso, ainda pra piorar, ainda somos muito amigas, então, né? Aí, ela sabe tudo, quando tá bom, quando não tá, então... Aí, quando ela falava, eu falava assim, não. Aí, eu nem... Às vezes, eu precisava falar alguma coisa, eu precisava resolver alguma coisa que dependia dela...
Mas eu esperava, ia jogando pra frente, até ela tá num dia bom pra gente poder conversar. Que anjo na minha vida. Eu também faço isso. Eu já fiz. Eu sou um anjo, não sou Ai, caramba. Você é, Pri, você é. Eu tenho certeza que você também já fez. Não, quando a gente começou a sociedade, eu tava grávida. Em junho, minha filha nasceu. Eu saí de uma antiga sociedade em fevereiro, março. E aí, em junho, minha filha nasceu. E em setembro, a gente começou a sociedade. Então, foi uma loucura também, né? A Manu era recém-nascida. Não éramos sócias ainda, mas eu já ajudei ela ali nos primeiros meses dela com a Manu. E foi uma loucura. Eu entendo bem essa situação, né? Aí eu queria entender de vocês, hoje, como a Carol concilia o trabalho com a maternidade. Eu acho que eu não concilio até hoje. Boa, essa é a maternidade real. Tem dias que, olha, ontem ela tava assim, não conciliando nada. Tipo assim, a cabeça vai no mundo da lua, não sei o que eu vou fazer. Eu queria fazer o podcast ontem. Ela ia chorar, eu ia chorar. Aí eu tava, eu preciso me dedicar 100%, senão não dá certo. Eu preciso ser mãe, eu preciso viver integral. Ela não é assim. O bom é isso, né? De ser amiga é por isso. Não é assim, calma, é só seu tanto, dia, né? já passa. E já passa mesmo, né? Porque acho que mulher, quando quer trabalhar, mulher que trabalha não consegue ficar em casa. Não. A gente não consegue. E é bom você falar, que nem você falou, não concilia. É bom falar isso porque hoje existe uma pressão muito grande. Em dar conta, né? Em dar conta, em ser tudo alta performance. Então, gente, é que nem o que a gente falou, a gente vai fazer, né? A canequinha, não sou um robô. Você tem que dormir 8 horas, você tem que comer a cada 3 horas, você tem que fazer isso, você tem que fazer 2 horas de atividade física, você tem que ter 2 horas brincando com o filho, você tem que trabalhar mais 8 horas. Você tem que dormir. Gente, você não tem que fazer condições. o seu filho comer comida saudável todo dia. Você tem que fazer a comida. Você tem que fazer o seu filho dormir no mínimo 8 horas. Exemplo. E você tem que fazer o seu filho escovar o dente 3 vezes ao dia. Você tem, tudo a gente tem que fazer. Não, e existe uma cobrança muito grande. Olha, se você não fizer isso, você não é uma boa mãe. Mas acho que a se você faz também de dentro da gente mesmo, cobra, né? Também. Porque acontece coisas com os filhos da gente fala, mas se eu tivesse ali, não tinha acontecido. A gente mesmo acaba se cobrando. Isso é fato. E quando a gente trabalha em casa, né? Você trabalha da sua casa, filhinha, a gente muito faz... pior. E aí a gente acaba usando... Eu posso falar isso com propriedade. Minha mãe sempre trabalhou em casa. Sua mãe sempre trabalhou em casa. Eu só vi minha mãe trabalhando a vida inteira. E hoje eu vejo muita coisa que a Giovana fala que eu sentia, né? Ela fala, você não sabe relembra, computador, você não para de trabalhar. Por exemplo, ontem eu fui deitar, era meia-noite e pouco no computador. Essa semana, inclusive, os últimos dias eu tô ficando até mais tarde. Mas durante o dia, eu paro pra buscar na escola, eu paro pra fazer almoço, eu paro pra dar almoço, eu paro porque ela me chama pra mostrar um brinquedo que ela viu na televisão, que ela quer que eu veja. Então, quer que compra, né? Porque hoje em dia eles olham que vê, não, compra quer que tudo, né? Compra, ela mostra o que quer que compra. Ela me pede pra tomar suco. Ela, mãe, eu vou tomar suco. Ela vai lá no escritório e só fala, mãe, eu vou tomar suco. Ela, né? E eu falo, tá bom, filha. Mãe, vou no banheiro. Tá bom, filha. Então, tudo isso vai parando, né? Você tá num raciocínio, você tá fazendo negócio, aí até você voltar. Inclusive, uma das palestras que a gente assistiu, né? O pessoal falou que o ser humano demora 22 minutos pra voltar pro foco. Então, toda vez que você para... Imagina, você trabalhando em casa com o filho, que foco que você consegue? E aí, depois que ela vai dormir, muitas vezes... É o horário que você faz. Então, as pessoas não entendem. E, às vezes, ela também não entende. Ela fala, mãe, você fica o dia inteiro aí. Só que eu tô o dia inteiro lá e cá. Então... meu filho me cobra muito. Meu filho, ele fala, você tá sempre trabalhando. Meu filho, agora com 9 anos, algumas coisas ele já entende. Agora, a Manu também começou com essa cobrança. Você trabalha muito, mas eu tô aqui do seu lado. Mas você trabalha muito. A Luísa falava pra mim, mãe, você não sai desse celular. Eu tô atendendo a cliente, a gente até explica. Olha... Eu tive as 2 fases, né? Porque com o Gabriel eu trabalhava fora. Quando eu tava decidindo, eu tava com muito medo de parar de trabalhar. E aí eu falava pra ele assim... Aí ele falava, para. E eu falei assim, mas aí você não vai ter brinquedo que você quiser. Se você ver alguma coisa, não vai ser assim tão fácil, né? Aí ele falava, não tem problema, eu não quero comer mais fora, eu não quero mais brinquedo, eu só quero você em casa.
Que judiação. E aí, imagina ouvir isso. E aí isso. ele falou isso porque eu ficava longe dele. Então eu tenho as fases que a Lívia também cobrava, tipo assim, ai mãe, fala com a gente, sai do celular, fica aqui um pouquinho com a gente. E eu tive a experiência com o Gabriel também, de eu estar trabalhando fora e ele querer a minha presença junto com ele. Assim, nenhuma forma é errada, né? Que nem outro dia eu tava conversando com algumas amigas, eu sempre fiz home office e ela sempre trabalhou fora. Tá tudo bem, nenhuma forma é errada. Mas pra você, o que você acha que é o melhor formato? Você conseguir trabalhar de casa ou você trabalhar fora? Tipo assim, mais exaustivo, mais cansativo é trabalhar de casa, mas eu prefiro 1000 vezes. Se tá doente, se eu dormir mal, eu tenho como readaptar meus horários ali. Se eu precisar ir na reunião de escola, se eu precisar ir num evento Dia das Mães, eu consigo, eu não preciso, entendeu? Depender de ninguém. Eu mesmo faço meu horário, eu consigo fazer tudo. Então, pra mim, mesmo sendo mais exaustivo, que a gente acaba, igual você falou, a gente acaba trabalhando até mais tarde. Às vezes você tem muita coisa pra fazer, meia-noite, 1h, eu tô ali ainda fazendo um monte de coisa, mas eu acho que é compensatório. E as pessoas pensam que não, né? A gente até conversou um pouquinho antes entre nós aqui, do que parece, né? Porque o pai sai pra trabalhar, você fica em casa. Sem fazer nada. Você não trabalha, não. Né? A gente trabalha. Tipo, a mulher só fica em casa. A mulher só fica em casa. O fato da mulher... Antigamente, a mulher só ficava em casa, cuidando da casa. Mas ela que já é muita coisa, né? Fazia comida, limpava a casa, porque serviço de casa, passava roupa. Filhos, cuidava dos não filhos, tem fim, né? marido. É um serviço que não Hoje, tem fim. eu até brinco que eu quero brigar com quem queimou o sutiã, né? Que antes a mulher só fazia tudo isso e hoje faz tudo isso e ainda trabalha fora, né? Eu brinco bastante com isso. Mas por quê? A gente tá em casa, a gente tem todas essas obrigações, é muito mais cansativo. Eu tenho a impressão, sim, e na verdade eu acho que é real. A gente trabalha mais, porém a gente tem esse lado bom, né? Deus o livre, acontece alguma coisa na escola, até você consegue sair correndo, né, pra ir buscar. Criança, o crescimento. Você sai correndo pra buscar seu filho, se Deus o livre, acontece alguma coisa na escola. A fase pior é quando fala assim, olha, isso é porque foram as avós que cuidavam. Começou a andar. Olha aqui, aí filmar e mandar. Nossa. É uma coisa que eu falo pra todo mundo, quando alguém vem me questionar, né, de trabalhar de casa. A gente precisa primeiro ter muita disciplina, então existem situações que a gente vai falar, desculpa filho, eu já vou, eu tenho que trabalhar. E aí a gente segue com o trabalho. E existem situações que a gente vai ter o privilégio de falar, fui eu que dei a primeira papinha, fui eu que vi andar, os primeiros passinhos e tudo os primeiros passinhos, fui eu que dei a primeira frutinha, eu acompanhei tudo. Isso é muito gostoso. E para mim, isso é o que eu chamo de qualidade de vida. É uma loucura. Eu sei que é uma loucura. Você falou, a gente faz tudo. Sim, a gente faz tudo isso. Só que a gente consegue estar ali. A gente consegue acompanhar. Vieram falar para mim, né? Andressa, o que você acha que é sucesso, né? Falou, olha, sucesso não é meramente financeiro. É bom ter dinheiro, é muito bom ter dinheiro. Eu quero ter dinheiro. Dinheiro, como dizem as meninas do Dig, né? Dinheiro é bom e a gente gosta. E tá tudo certo. Só que não é só o dinheiro. A gente precisa ter a qualidade de vida. Então, hoje, eu poder levar meus filhos na escola, poder buscar, poder acompanhar eles em várias situações, isso pra mim é o que faz toda a diferença. Que nem todo mundo consegue, né, também. Não consegue. São escolhas, né? Em todas as situações são escolhas. Mas tem perfil também. Igual ela tem que ter disciplina. Eu não tinha. E eu vinha todos os dias pro escritório. A Andressa trabalhava de casa, o pessoal trabalhava de casa e eu vinha pra cá. Porque em casa eu me perdia. Mesmo a Giovana ficava na escola às vezes até 3, 4 horas da tarde. E eu vinha pra cá. Porque eu falava, você fica em casa, às vezes eu parava pra almoçar, adoro esporte, tô lá almoçando, assistindo o Neto. Às vezes já tinha 3 horas de almoço. Não, esquece. Aí parei, não, Andressa, eu vou todo dia pro escritório. Então, todo dia eu levantava, vinha pro escritório, trabalhava aqui. Rende mais. Com a pandemia, eu tive que aprender. E aí, eu aprendi. E eu vejo que vale muito a pena. É que assim, a televisão me desfoca total. Não dá. Me desfoca total. Eu odeio televisão ligada. Mas, em contrapartida, se tiver os 2 filhos ali brigando, gritando, pulando do sofá, pendurado no teto, tô no meu foco, ninguém me tira do foco. Jura? Eu sou bem tranquila também. É isso que eu ia falar. A Carol é assim.
Se ela estiver fazendo alguma coisa, a Tá criança tá caindo gritando mundo lá. ali, Eu não consigo. Vocês viram, eu até vou Eu fazer, não consigo. vou fazer um remix desse. Esses dias eu vi um meme lá, a mãe falando, o único barulho que me assusta. E aí tá quebrando tudo, gritando, filho gritando, brigando, e aí de repente, um silêncio. Aí é preocupante. Aí a mãe levantou e saiu. Lá em casa é bem assim, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Pelo amor de assim Deus, mesmo. tem alguma coisa. Ô, Pan, agora conta você. Como que você concilia... Eu vi, você comentou agora que você saiu um pouco, né? Tá um pouco off, mas como que você concilia o trabalho com a maternidade, ainda que tenha sido antes dos gêmeos? Como você conciliava, por exemplo? Então, agora eu não tô conciliando nada, né? Como diz a Carol. Não, ela concilia, assim. Não. É que agora ela falo. trabalha mais interno, tem os períodos, né? Tipo assim, precisa Fases, resolver alguma coisa, espera um pouquinho, aí ela Consigo. se adequa ao horário dela e fala, Carol, agora. É porque assim, agora... Não tem um horário fixo com pra eles, ela. complicou, né? Claro, porque, é igual eu falei, pra eu conseguir fazer as coisas, eu preciso de mais ajuda. E aí, tem toda aquela que a gente precisa de mão de obra. Não tem mão de obra em casa, tá dificílimo. Agora que eu consegui uma pessoa, então, eu tô me readaptando, né, na maternidade, porque tá uma loucura. Então, eu tô a mãe que tá fazendo praticamente tudo em E, casa. gente, Dia das Mães, né? Ela também tem uma mãe super boa. Eu tenho uma mãe que tava essa semana lá em casa. Minha mãe, assim, olha, sinceramente, se não fosse a minha mãe... beijo, mamãe. Se não fosse a minha mãe, eu nem sei o que seria de mim. Não, É o braço rede de direito. apoio é tudo, né? Não, mas a minha mãe é fora do normal. É verdade. A mamãe é tipo assim, coitada, minha filha não dorme, eu vou pra lá pra ela dormir. Não. A mãe é mãe. Não, minha mãe, né? quando tá tadinha, ela se acaba. Porque daí eu durmo, eu morro e eu nem vejo ela com as crianças. Aí eu acordo no outro dia e falo, coitada, né? Mas é minha mãe, né? Eu sei que ela foi lá pra isso. É a hora que eu consigo dormir, é a hora que... Então, assim, mesmo com eles doentes, minha mãe tá em casa, é outra coisa. Então, a minha mãe... Vira e mexe, minha mãe tá lá em casa, porque... E os primeiros meses foram foi quanto tempo que sua mãe ficou lá? Ai, nossa, minha mãe ficou Sem sair, 4 4 meses. meses, foi morar lá. direto. Ela ficou 4 meses Sem com- sair. Gente, sem que sair. sonho. Que sonho. Mas tadinha. Mas agora, ela ficou 4 meses direto e agora ela vira e mexe, ela tá lá. Que nem a semana passada eles ficaram ruins. Eu fiquei doente, na verdade. Ela tinha ido embora. Eu fiquei doente, que aí a gente não, é o que a gente falou antes, né? Não pode ficar doente. E aí eu liguei pra ela tinha ido embora de manhã. Aí eu liguei pra ela à tarde e falei, mãe, eu tô com muita febre e eu não vou conseguir. Eu preciso ir no médico porque eu não posso nem ficar doente. Eu preciso tomar alguma coisa Eu pra não eu sei o que eu sarar. tenho. Mãe Se eu não passar, tem E se eu criança passar, fica se for um doente. Covid, se for uma coisa, né? Aí ela falou, só vou tomar um banho e já volto. Ó. Tadinha. Aí ela voltou e aí eu fui no médico, melhorei. Aí só que mesmo assim ela ficou uma semana lá em casa. E aí com os filhos doentes é muito mais difícil, né? A gente conseguir fazer as coisas. Mas... Vira e mexe, assim, eu tô tentando. Outro dia eu liguei pra Carol e falei, Carol, preciso, vou me organizar, Carol. Eu faço vários planos, né, Carol? Vou me organizar, agora eu vou fazer tal coisa, isso daqui, pode deixar aqui, né? Só que aí acontece mil coisas, doente, aí não fica dá. doente, desandou tudo. Mas é muito importante isso exatamente por causa da questão de cobrança. Então, eu sei, quem estiver assistindo, eu sei que vai ter gente aí que vai se identificar com isso, que se cobra muito. A mãe se cobra porque não consegue ser a mãe exemplar que todo mundo fala que tem que ser, não consegue ser a profissional alta performance que todo mundo tem que ser, não consegue ir pra academia, não consegue fazer nada. isso, não consegue aquilo. E tá tudo bem. A gente... Eu digo que a gente só tá tentando sobreviver, às vezes. Eu tô nessa fase de, assim, aceitar que eu não dou conta de tudo. Isso tá certo. Isso é um ótimo início. É difícil, porque a gente quer dar conta, né? A gente quer fazer, eu quero voltar a trabalhar, porque eu não me vejo sem trabalhar. Só que agora eu não tô conseguindo, entendeu? Mas eu tenho que parar e falar, não, eu não dou conta de tudo, calma. Eu sou Na ser hora humano. tá tudo bem, vai ficar... Tá tudo bem. Mas É Fique difícil. em paz. não é fácil. Deixa eu Aí só ela vai chorar. Agora, já seguindo o que você está falando, Pan, o que é a maternidade para você? Quais as maiores dificuldades que você teve com a maternidade? Já que é episódio especial de Dia das Mães, a gente precisa falar da maternidade real aqui. Então, a maternidade... Eu acho que a maternidade é uma roda gigante. Ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, é um caos. E a gente é feliz, mesmo estando louca. Tipo assim, é isso. Sensacional. É isso.
E aí, assim, e no meu, que nem a Pri fala sempre que eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei em ser mãe. E eu nunca imaginei que eu ia ter momentos de caos, momento de desespero. E às vezes eu falo, caramba, eu queria tanto, mas olha só, que louca, né? Mas é isso, eu acho que a maternidade nunca, não é matemática, nunca vai ser. E a gente nunca vai saber tudo, né? Acho que a experiência, só o dia a dia, cada mãe é uma mãe, cada mãe tem seus erros, seus acertos, ninguém vai ser perfeita, nenhuma mãe é perfeita, mas é perfeita para o seu filho. É aquele negócio, o seu filho tem a mãe que ele merece, você é a mãe que ele merece, independente de qualquer coisa. Então, assim, a gente sempre procura dar o melhor, claro, para o nosso filho, né? E graças a Deus tenho uma mãe maravilhosa, que é o meu exemplo. Então, eu quero ser para os meus filhos o que a minha mãe é pra gente. É isso aí. E você, Carol? O que é a maternidade pra você? Quais as maiores dificuldades? Pra mim, a maternidade é tudo. Principalmente na fase que eu tô vivendo. Até a gente fez um vídeo agora pra Galilu, que eu falo exatamente disso. Que a minha força era a minha mãe. Quando ela foi, eu achei que eu não existi mais. Eu achava que eu não ia viver mais sem ela. E aí veio a Lívia, que mudou a minha vida totalmente. E fez eu ver que eu tinha que ter a força que a minha mãe esperava de mim. Então, eu acho que mãe é mãe. É um símbolo, é um ícone, assim, que ninguém toma. Não tem nada mais grandioso. Deus muito maravilhoso e perfeito, né? Colocando as coisas no lugar certo, na hora certa, na hora né? certa. A gente pensa que não vai aguentar. É você que vai chorar. É difícil. E eu falei só uma coisa que eu falei esses dias para uma amiga. Deus nos capacita de uma forma que a gente nem imagina que a gente pode, né? Dizem, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Então, isso para mim é muito real. Porque a gente não sabe nada, a gente não entende nada no primeiro filho, principalmente, né? Apesar de que um filho é diferente do outro. Totalmente. Mas a gente fala, como que eu vou dar conta de uma criança? Não, aí como eu vou dar conta de duas? E então, e de repente você eu nem só acredito que eu consigo tanta coisa que eu consigo. É o instinto da leoa, né? É uma loucura. Com certeza. Pri, maternidade pra você? Bom, diferente, né? Da maioria aqui, né, pelo menos de vocês três. De mim não. Ser mãe nunca foi, assim, o maior sonho da minha vida. Mas é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Isso eu posso falar sem pensar duas vezes. Mas sim, muito difícil. É um desafio diário. Todo dia, meu Deus, o que eu tô criando na cabeça da minha filha? Quais as crenças que eu tô colocando na cabeça da minha filha? Porque quando a gente acha que a gente não fez certo, ou depende de uma palavra que você fale, e nesses cursos que a gente vai fazendo, a gente descobre que tem coisas que colocaram na nossa cabeça, sem querer, na melhor das intenções, mas que causam e que levam a gente a alguns caminhos, né, para tomar algumas decisões, e isso me preocupa muito, principalmente quando eu falo, ser mãe não era o maior sonho da minha vida. Não, filha, não é que eu não queria você, filha, eu quero você, tá? Mas não era um projeto, e Deus sabe de todas as coisas, é a melhor coisa da vida, mas é difícil, sim. Eu vejo os posts, amamentar é maravilhoso. Gente, eu sofri 9 meses para amamentar. Nunca. É uma fase que eu também não gostei. Nunca. Eu amamentei 9 meses. 2 meses eu chorei todas as vezes. E eu acho muito legal quando as pessoas postam, mas nem tudo que a gente vê na internet é verdade. Tudo tem os lados bons, os lados ruins. Valeu a pena, graças a Deus, deu certo. Ela é saudável, come arroz e feijão dela e todo mundo me critica. Todas as vezes as pessoas falam, você não precisa comer, você não precisa comer. E ela come a comidinha dela. E assim a gente vai. E eu sou o melhor que eu posso ser para ela, que é o que a Pamela falou. Né? E, claro, sempre tentando ser melhor. Tentando diminuir as culpas, mas é muito difícil fazer isso. Nasce uma mãe, nasce uma culpa também. E aí, exato. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí, o que André... Essa frase de nasce um filho, nasce a mãe, minha mãe sempre falou, porque durante a gestação eu tava daquele jeito. Ela falava, não, quando essa menina nascer, você vai nascer também. Eu tenho fé. E nasceu. E graças a Deus deu certo. Quando ela nasceu, eu nasci também. Eu renasci. É amor da minha vida. Isso aí. E eu só tenho uma, diferente de vocês também, eu parei na Giovana. Calma que ainda tem tempo. Bom, e pra você, e pra Andressa, o que é a maternidade?
Você também não tinha o projeto, eu também não tinha o projeto de ser mãe. Até mesmo porque quando eu era pequena, o médico falou que talvez eu teria muita dificuldade de ter filho e talvez eu teria que fazer tratamento. E, nossa, eu falei, não vou poder ter filho. Cresci com isso. Colocou, né, na cabeça. Coloquei na minha cabeça e falei, vou ser velha, rica e solteira. Era esse meu objetivo. Aí veio o meu marido, ele frustrou meus planos, ele decidiu que valia... Ele me mostrou que valia a pena, né? Aí a gente decidiu casar. Eu falei pra ele, e se eu não puder ter filho? Não, a gente vê, né? Eu sei disso. Falei, porque se a gente casa e eu não posso ter filho, você vai ficar me cobrando. Ele, não, tudo bem, eu já sei disso e tudo bem. Aí a gente decidiu casar. Que legal. Tudo muito rápido. 1 ano e 10 meses depois que a gente começou a namorar, a gente casou. E aí eu engravidei. Aliás, eu comecei a fazer os exames pra ver se eu poderia engravidar do Matheus. Ainda tinha uma esperança. Eu queria engravidar lá com os meus 30 anos. Aí meu marido falou, não, já vamos, né? Até fazer tratamento e tudo mais vai demorar. Aí eu tinha 23 na época, 25. Ah, gente. 25. Eu tinha 25. E aí, quando eu comecei a fazer os exames, eu já estava grávida. Caramba. Uau! Aí o Nunca choque, teve né? problema, né? Que falaram que ela poderia ter. Tipo, ela não... Não, mas daí também eu não pretendia casar. Eu falei, nem quero. Eu vou ser velha, rica, solteira e acabou. Eu comigo mesmo, entendeu? E aí, pra mim, foi um choque muito, muito grande. Ao mesmo tempo, foi uma felicidade muito grande. E de lá pra cá, eu me tornei mais doida ainda, né? Porque, gente, é uma loucura. Meus filhos são incríveis. São duas crianças lindas. Assim, eles são muito carinhosos, são uns amorzinhos, mas ao mesmo tempo eles são explosivos, estressados, igual a mãe, né? Todinho. E... peraí. Agora seu dente tá sujo. Eu tentei aqui, Pri, eu tô aqui pra ela assim, Nossa, ó. E pior que ela não agora que eu olha. vi. Será que vai ver? cortar, meu dente tá sujo. Não, pior que agora que eu vi. Não, ela tá aqui comigo e eu tô assim, ó. Aí eu falei, já vai sair eu aqui. Ah, tá tudo bem. Coloca em preto e branco essa parte, que tá tudo bem. Ó, pra ver como a gente... Saiu? Embaixo agora. Olha aí, gente. Melhorou? Você viu na hora que eu fiz, né? Que você me olhou, né? Ela tá aqui, Eu vi ela se mexendo aqui. Eu não tinha olhado pra Carol. Ela tava olhando, eu falei, a Pam percebeu e ela na frente. Não, pra todo mundo entender, né? Quando começou, eu falei, gente, se meu dente aí sujar de batom, vocês me avisam, tá? Aí ela tava aqui tentando... Mas não tem problema. Vamos lá. Mas era Volta, pouquinho. né? Vamos lá. Era Que um mulher que pouquinho, nunca passou por isso, né? Claro. Eu não passava, porque nem batom eu usava, né? Tô tentando agora ser mocinha, usar Eu batom, também. né? Cuidar um pouquinho, mas enfim. Muito louca. Voltando lá, as crianças nasceram, foi tudo muito louco pra mim. Ao mesmo tempo, quando eles nasceram, eu entrei em depressão depois de um período, inclusive, porque surgiram alguns gatilhos. Comecei a ter crise de ansiedade, então foi tudo uma loucura pra mim. Mas eu posso dizer que depois que eles nascem, a gente consegue ser um ser humano melhor. A gente começa a se questionar Se preocupa, né? sobre a vida, sobre o mundo, sobre que mundo que a gente vai deixar para os meus filhos. E aí a gente que lembra filhos- do Que Jorjota. filhos que a gente vai deixar para o mundo, né? E uma observação rapidinho, desculpa te cortar, mas a gente também enxerga as nossas mães de uma maneira diferente. E Completamente. o mais valor que a gente dá pra mãe. Sabe aquela história? Viu, mãe? Quando você tiver filho, você vai ver. É exatamente Minha mãe isso. fala todo dia. Tá vendo? Bem Eu feito. avisei. É exatamente isso. E aí, para mim, foi completamente diferente. Eu achava que, nossa, só ia ser um filho. Não, não é só um filho. Eu mudei completamente. A Andressa, antes de ter filhos, era uma Andressa. A Andressa hoje é completamente diferente. Como ser humano, eu acho que eu melhorei, assim, uns 300%. Ou até mais, né? E a gente aprende todos os dias com eles. Isso é inacreditável. Agora, deixa um recadinho. Eu quero que vocês deixem um recadinho para a mãe de vocês, para os filhos de vocês. Eu já vou começar, então, aqui. E aí vocês seguem também, pode ser? Para minha mãe faleceu, vai completar 1 ano, agora dia 22 de maio. Poxa. Então, não tem muito o que dizer.
graças a Deus, eu tive o privilégio de falar tudo para ela enquanto ela estava viva. Para os meus filhos, eu quero dizer que vocês são os grandes amores da minha vida, que eu amo muito vocês. Obrigada por existirem. Vocês são lindos, maravilhosos, incríveis. Vocês podem tudo. Muito bem. Mamãe, a gente se mata, mas eu te amo. Você é a melhor mãe que poderia ser. E é a mãe que eu escolhi. Eu acredito que eu tenha escolhido. E eu sou igual, hein? Tadinha da Gigi. Brincadeira, mãe. Obrigada por tudo. E Giovana, você é o amor da minha vida. Tudo que eu faço e tudo que eu sou é por você. Tá bom? Beijo. Te amo. Pamela? Então, eu pra minha mãe... Aqui, minha mãe tá lá, né? Obrigada por tudo, né? Pra minha mãe eu tenho que agradecer. Eu vou chorar. Pode chorar. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, minha mãe é o maior exemplo. Assim, não só pra mim, mas pra todo mundo que rodeia, assim, que ela não é só pros filhos, ela é pra nora, pra todo mundo. Então, muito obrigada por tudo, obrigada por existir. Que sorte a nossa em ter, né? E espero que por muitos e muitos anos vamos te aguentar, velhinha e ranzinhos aí. Pode ficar velhinha e ranzinhos aqui, né? E amo você. E pros meus filhos, minha filha Luísa, tão desejada, que eu amo de paixão. Minha ajudante também, que não é só minha mãe que me ajuda, a Luísa também me ajuda. Minha ajudante e os meus filhos lindos gêmeos, que não foram, assim... Não programados, mas a partir do momento que eu soube, foram muito desejados e amados. E eu amo de paixão, é minha maior alegria diária. Meu maior, assim, eu acho que aprendizado como ser humano, porque eu nunca imaginei gerar quanto mais 2 de uma vez. Então, assim, muito obrigada a Deus por essa experiência. Eu sou muito feliz com os meus filhos. É isso aí. Carol? Eu também não tenho muito o que falar da minha mãe, porque ela também já não tá mais aqui, mas realmente ela foi meu maior exemplo. Acho que o amor todo que eu tive, eu consegui passar para ela. Ela passou muita coisa para mim. E eu tento ser um pouquinho dela também, todos os dias da minha vida. E para os meus filhos, vocês são a minha maior riqueza. É tudo que eu esperava, ainda mais do que eu esperava. E é a minha alegria diária. É isso aí. Isso aí. Gente, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui. A maternidade, ela é uma loucura mesmo. A maternidade real, ela é louca. A gente não dá conta de tudo e tá tudo bem. Isso daqui, eu acho que o nome do podcast pode ser, né? A mãe não dá conta. Tá tudo bem, a gente não dá conta de tudo. Cada dia a gente tenta, né? Superar uma coisinha. A gente tem aqui um presente pra vocês. Deixa eu ver. Tem o nome, né? Você colocou o nome embaixo? Eles que colocaram, isso é da Carol. Isso da Carol. Então, obrigada. Se quiser. Tem que abrir, Vamos tem que abrir. Tem tanto de gente que já pediu pra gente isso. Ai, que chique, gente. Ai, que linda. Os exclusivos de uma leoa. Vira de novo. Uau, vira de novo. Uau! Arrasou, olha só, que linda. Com o logo da Galilu. Uau, linda. Obrigada. Ai, obrigada. Meninas, mais uma vez, obrada. Onde que as pessoas podem encontrar vocês? Sim, a gente nem fez nossa propaganda ainda, né? Mas a gente coloca também, né? Depois no... Os meninos salvam a gente aí, né? O arroba delas Biquíni de Luxo, _Galilu. E tem o nosso site também, que é o www.biquinideluxogalilu.com.br. Só mais uma coisinha pra gente encerrar. Por que Galilu? Porque são filhos, né, gente? A gente tava com muita dúvida em relação a que nome colocar. E aí foi por ordem. Não tinha os gêmeos ainda. Então ficou Gabriel, Gá de Gabriel, Li de Lívia e Lu de Luiz. Isso aí, mãe, pode né? ser. Mãe. Pensa nos filhos de todos os lados. Pode ser que tenha muitas seguidoras aí que ainda não sabem dessa história, do né? Motivo do Galilu. Por isso que eu fiz questão de perguntar. Meninas, legal, sucesso pra vocês. Parabéns por toda essa loucura, né? De empreender e conciliar com a maternidade. E às vezes não conciliar também.
E um grande abraço. Obrigada. Abraço para vocês, obrigada. Obrigada, a meninas. Todos. Obrigada pelo convite também, ficamos bem felizes. É bom também compartilhar um pouquinho, né? E saber um pouquinho também que a gente se entende. E ficamos muito felizes com o convite de vocês também. Tá certo. Obrigadão, viu? Obrigada. Sucesso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.